Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com a Unicentro. A proposta é sobre violência política. Vamos lá, né? Sobre essa questão de violência política em um cenário de extrema polarização. A filha colocou como título o seguinte: Liberdade de opinião em regresso. Cuida para sempre pontuar aí, né? Colocar o pinguim em cima do i. O documentário Ato de Matar mostra o resultado caótico da violência política na Indonésia devido à polarização, isto é, a divergência entre extremos ideológicos. Fora da obra, esse problema ainda segue presente em muitos países, como no Brasil, por exemplo. Essa situação apenas se perpetua por conta, evita usar o por conta e substitui por devido, devido à impunidade, herança histórica do país, e à intolerância praticada em tempos de polarização político-partidária. Gostei aí da antecipação do seu argumento, mas eu acho, né, que você poderia ter sido um pouco mais intencional aqui, ó, nessa articulação, tá? Eu senti que ficou ficou um pouco engessado. Então você poderia ter feito algo assim, eu vou colocar até de outra cor, vou colocar de verde. O documentário, o documentário Ato de Matar retrata o resultado caótico da violência política ocorrida na Indonésia, devido à divergência, para não repetir polarização lá embaixo, entre extremos ideológicos, o que causou um massacre, né? Tudo bem? Aí você vem aqui, ó, para além das sangrentas cenas, essa violência política se materializa no Brasil, em que, devido à polarização, a ceifa vidas e opiniões, sei lá, tá? Algo nesse sentido. Quero só que você visualize aí como que você poderia ter feito, sabe? Só apenas assim, aprofundado um pouquinho mais. Claro que aí você vai ter que ver que tem algumas palavras repetidas, né, aqui embaixo naquilo que você já colocou, mas é só para você ter uma ideia aí do geral, né, uma ideia de como isso poderia ter sido feito. Então eu oriento que sempre que vocês terminarem de escrever o texto de vocês procurem, né, de alguma forma, aprofundar aquilo que for necessário, mostrar para a banca, né, por meio de ganchos semânticos, se você conseguiu se fazer entender, se você conseguiu se fazer articular aí no seu texto. Ainda que exista no Código Penal o artigo 359 destinado aos crimes de natureza política, essa questão está longe de ser resolvida, uma vez que o judiciário brasileiro nem sempre cumpre a lei. Exemplo real disso é o levantamento feito pelo FRJ, que mostra, o qual mostra que em poucos meses de 2022 já ocorreram mais de 200 casos ligados à ideologia partidária, ou seja, se houvesse a responsabilização e a penalização adequada, esse número não saía tão exorbitante. Isso que as subnotificações nem foram computadas, né? Porque, meu amor, olha só, quando você traz esse tipo de informação na sua redação, né? Quando você fala das subnotificações, quando você reitera que para além desses dados há muitos outros que nem foram mencionados, o que agrava ainda mais o cenário, quando você faz esse tipo de reflexão no seu texto, a sua banca entende, a sua banca visualiza, a sua banca ela vê você como um candidato
fora do padrão, né, habitual, né, um candidato acima da média. Por quê? Porque é o candidato que consegue trazer informações de outras áreas do conhecimento e consegue manejar as informações. Então você não fica recebendo esses dados aqui de uma maneira passiva, você se manifesta em relação a isso. Quero que você cuide, né, para fazer o gancho semântico. Então, assim, Pri, eu não quero usar os conectivos, né? Ou primeiramente, ou em primeiro lugar, ou inicialmente, eu acho isso muito manjado, não quero usar. Ok, é uma escolha tua, mas você precisa fazer aí um gancho semântico ou fazer, né, essa ligação entre os parágrafos de alguma forma para que isso fique efetivo, para que isso fique bem claro no seu texto. Então, por exemplo, você poderia ter feito, né, algo, por exemplo, assim, a citação apenas perpetua a impunidade, a herança histórica do país em ó, nesse sentido, você poderia ter usado, ó, nesse sentido, ainda que exista, né? Só para você já não começar com os dois pés no peito. Outra questão, veja, ó, você fez, né, o tópico frasal aqui, e aí os dados, ó, você trouxe em uma, duas, três, quatro, você escreveu o seu parágrafo de 6 linhas em apenas 2 períodos. Cuidado com isso. Use aí dos conectivos, use as conjunções, use os sinais de pontuação, escreva períodos menores. Tenha cuidado para não ser muito, para você não, para você manter a clareza aí no seu texto, tudo bem? Além disso, como mostra Rubem Alves, a pretensão de posse da verdade torna impossível a tolerância. Ou seja, a intolerância por parte de alguns brasileiros faz com que a violência se agrave. Em tempos de eleição, até mesmo laços afetivos são rompidos abomínio por causa das diferentes opiniões. Esse fato revela o quão doente está uma nação que coloca a divergência política acima de relações interpessoais. Diante disso, é possível observar que existem apenas pontos negativos como resultado dessa intransigência. Veja que você não traz mais tanto a palavra polarização, você não comprova essa questão da violência política. E olha só, a tua alusão, que no caso aqui, né, o Rubem Alves, você trouxe ela, mas você não conseguiu manejar essa alusão de uma maneira que ela se articulasse aí ao seu argumento, de uma maneira que ela comprovasse, né, que ela sustentasse o seu argumento. E além disso, mesmo que você tenha usado o conectivo, o seu parágrafo ele não está articulado com o parágrafo de cima. Por quê? Porque você estava falando algo aqui em cima que você não retomou aqui embaixo. E aí há uma quebra aí nesse sentido da coerência mesmo, né? O seu texto ele fica um pouco confuso de ser compreendido. Então, o que que eu sugeriria, né? Eu sugeriria que você fizesse o seguinte. Tão exorbitante, ó. Como se esse extremismo já não causasse sérios problemas físicos, as relações familiares e de amizades estão severamente comprometidas. Tá vendo? Claro que foi só uma forma de você mencionar, claro que a gente poderia ter aprofundado de alguma outra maneira, claro que poderia ter sido melhor escrito, mas o que eu quero que você entenda é que, olha lá, ó, esse extremismo, qual extremismo? O extremismo que eu falei no D1. Eu faço um gancho semântico, eu mostro para a banca que eu entendo, né, que o meu texto é um só. E aí, aqui, quando eu falo as relações familiares estão severamente comprometidas, e aí você colocaria, né, comprometidas, vírgula, né, em que a palavra de lei é a intolerância. E aí, você vem falando do Rubem Alves,
Percebe? Você não fala do Rubem Alves como ele a prioridade do seu parágrafo. A prioridade é o seu argumento e depois o Rubem Alves. É sempre nessa pirâmide aí, tudo bem? Quem está no topo da pirâmide? O argumento. E aí depois você vai trazer a alusão e não ao contrário, tudo bem? E não ao contrário. E aqui acabou ficando um pouco de senso comum, né? Acabou sendo um pouco repetitivo aqui. É indubitável, portanto, que a política poderia ser debatida sem intolerância ou violência, respeitando a opinião alheia. Quem respeitando, né? Então, cuidado aí quando você põe o ando, endo, indo, porque às vezes ele dá essa ideia aí de um sujeito que não existe. No entanto, a polarização em nível extremo torna as pessoas agressivas. Se é polarização, ela já é em nível extremo, né? Porque a polarização não tem meio termo ao ponto de julgarem apenas o próprio ponto de vista é o correto, né? E aí você fala e a matarem por isso, e a agredirem por isso, e ao violentarem por isso, tudo bem? E veja, meu amor, que você não mencionou, né? Você não mencionou aí o seu título. Então, você não conseguiu aí fazer esse link aí com o título, tá? Então, eu quero que você reveja aí um pouquinho melhor aí o seu texto para atender essas orientações que a Priscilane deu. Beleza? Vamos lá? Bora escrever redação? Bora, fia!